As Crônicas de Eidin, Os Escolhidos, uma fantasia inesquecível. Alistair McGrath. Capítulo 4. Pedro acordou de um sono sem sonhos, com o estômago doendo de fome. Ele sentou, esfregou os olhos e gemeu. Ele achava que ia acordar no quarto de hóspedes na casa de seu avô em Oxford. Evidentemente, não tinha sido um sonho. Ele afastou os galhos e ficou em pé alongando o longo corpo. O sol ainda estava baixo no céu, mas já tinha tirado o frio da noite. Prometia ser um dia quente. Havia um pensamento na mente de Pedro. Água. Ele se abaixou por debaixo dos galhos e sacudiu o ombro de sua irmã. Ela se contorceu sob seu toque e virou-se com um suspiro de protesto. Júlia, precisamos encontrar um córrego, uma árvore frutífera ou alguma outra coisa, anunciou. Ela murmurou, concordando, e ficou quieta. Pedro suspirou e a chacoalhou mais forte dessa vez. Júlia, vá você, me deixe dormir. Ela resmungou. Pedro ficou em pé e passou a mão pelos seus cabelos despenteados. Júlia estava escondida entre o emaranhado de galhos, e sem ela, ele poderia ir mais rapidamente. Pedro deu mais uma olhada no sol. Eles realmente não poderiam esperar muito mais para encontrar água. Curvou-se novamente e disse: Volto logo, Júlia. Não saia do jardim, está bem? Você promete que ficará aqui? Ela acenou com a cabeça, ainda meio sonolenta. Satisfeito, Pedro saiu do jardim e voltou à trilha, certo de que o levaria a um córrego. Depois de alguns minutos, apesar de parecer mais tempo, Júlia finalmente acordou percebendo que seu irmão havia saído. Ela saiu do abrigo de galhos e foi até a fonte estagnada, imaginando o que poderia ter acontecido com Pedro. Ela lembrava vagamente de algo como um córrego e acreditou que ele tivesse saído para procurar água. Pensou em tentar segui-lo, mas decidiu que seria melhor permanecer no jardim. Ali não havia predadores, pelo menos nenhum que pudesse ver. Foi então que percebeu que estava sendo observada. Era um tipo de instinto que ela não sabia que possuía, mas que a alertava para o perigo. Ficou bem quieta por um longo tempo, com medo até de respirar. Quem sabe, se não se mexesse, fosse lá o que fosse, iria embora. Seus olhos moviam-se rapidamente de um lado para o outro, procurando uma saída. Ou, se isso não desse certo, algum tipo de arma. Havia algumas pedras cheias de musgo que tinham sido empurradas para fora do muro, pelas raízes das árvores que se expandiram. Mas elas estavam muito longe para serem alcançadas. Quem sabe se ela corresse? Era um homem. Ele estava em pé ao lado da cadeira de pedra com as mãos juntas à sua frente. Ele usava uma túnica com capuz, e seu rosto estava escondido na sombra. Mesmo assim, Júlia podia sentir seus olhos nela. Ela se levantou ereta e pronta para fugir. Os seus músculos estavam tensos. Mas então ele estendeu a mão para ela e com uma voz grave e solene disse: Seja bem-vinda, Júlia. Faz muito tempo que esperamos por você. Houve uma pausa longa e desconfiada, enquanto Júlia avaliava o estranho. Quem é você? Ela perguntou cautelosamente. O que você quer de mim? O homem tirou o capuz
e pela primeira vez Júlia pôde ver seu rosto. Ele era idoso, muito mais velho que seu avô. Júlia pensou. Seu rosto era marcado por profundas linhas, uma delas sendo uma cicatriz cor-de-rosa em toda a extensão de sua bochecha, e seus cabelos brancos cobriam levemente o couro cabeludo. Mas seus olhos eram brilhantes e ele estava sorrindo. Meu nome é Gaius, ele disse, e quero que você cumpra uma profecia. Houve mais um longo momento em que Júlia simplesmente olhou fixamente para esse homem. Ele é maluco, ela pensou. Maluco e possivelmente perigoso. Ela pensou novamente nas pedras perto do muro e queria saber se Pedro estaria próximo. Se ela gritasse, talvez ele aparecesse. Você não precisa se preocupar, disse Gaius. Não tenho intenção de machucá-la. Se você me permitir, gostaria de lhe contar uma história. E ela acenou com a cabeça sem tirar os olhos dele. Bom, ele disse, talvez agora eu possa fazer que você se sinta mais à vontade. Ele gesticulou para um cobertor e para uma almofada estendidos no chão. Júlia olhou fixamente. Nada daquilo estava ali um momento atrás. Gaio sorriu. Eu faço um pouco de mágica, disse ele de maneira simples. Sim, claro, disse Júlia. Ela foi até onde estava o cobertor e sentou-se encostada na almofada, imaginando se teria sido assim que Alice se sentiu quando chegou ao País das Maravilhas. Esta é uma velha história, começou Gaius, e eu sou o único homem ainda vivo que pode contar a verdade. É a história de uma boa terra e de um bom povo, e como eles foram levados à ruína. Existiu certa vez um país que ficava bem além dos mares. Era uma terra linda, com prados viçosos, florestas perfumadas e rios de águas cristalinas que corriam montanha abaixo para as grandes e férteis planícies do sul. Essa terra era Quêmia, governada por Marcos, príncipe coroado da dinastia de Ilium. Era um lugar de paz, e todo o seu povo vivia em harmonia. Era o 6º ano do reinado de Marcos quando houve um desastre. Um vulcão dormente entrou em erupção, envolvendo a terra num manto de gás mortífero liberado das profundezas da terra. Marcos tinha ouvido as velhas histórias já antigas na sua época, de uma velha ilha além-mar. Ele já tinha organizado a evacuação de Quêmia. Depois de 6 longas semanas no mar, semanas sem ter boa comida, água ou espaço para se mexer, Marcos viu montanhas à distância. Eles acabaram num país novo e inexplorado, uma terra de florestas e praias, uma terra de luz brilhante e sombras misteriosas, e se estabeleceram ali fazendo sua morada. Os primeiros rudes abrigos que fizeram deram lugar a casas, e as casas a pequenas cidades, e finalmente um grande castelo coroava essa terra. Era do seu castelo que Marcos governava, e a terra cresceu fértil, com justiça e paz, como Quêmia tinha sido antes. Mas havia inquietação entre os lordes. Havia cochichos nos escuros aposentos e boatos sobre traição. Fatos que Marcos ignorava, colocando-o em risco. Ele já era um homem idoso nessa época. Seu julgamento era prejudicado pelo desejo de tranquilidade e pela crença na lealdade de seu povo. Alguns disseram que sua morte foi acelerada pela mão de um dos lordes, mas a saúde de Marcos já estava frágil e nada pôde ser provado.
Os lordes assumiram o poder. 3 deles coroaram a si mesmos regentes e os dias de paz acabaram. Eles se autodenominaram o Chacal, o Leopardo e o Lobo, e forçaram brutalmente seu poder, escravizando qualquer um que recusasse total obediência às suas ideias e exigências egoístas. A ele foi concedida uma vida longa, contrária às leis da natureza, pelo efeito de amuletos de ébano, os quais usavam em volta de seus pescoços, e à medida que o tempo foi passando, tornaram-se mais cruéis. O paraíso de Marcos, disse Gaius, tornou-se uma prisão. Júlia permaneceu quieta enquanto ouvia toda a história. Ela havia sentado com o queixo encostado em seus joelhos, olhando fixamente, com os olhos bem abertos e fixos no homem à sua frente. Quando ele ficou em silêncio, ela perguntou mais uma vez com voz abafada: "Quem é você?" Ele sorriu quando ouviu sua pergunta. "Eu estava com Marcos em Quêmia e fui leal a ele durante todo o seu reinado. Quando os lordes de Eidin se revoltaram, fugi para esta floresta. Eles enviaram grupos de busca para tentarem me encontrar, mas nunca tiveram sucesso. A floresta é escura e profunda, e é um lugar seguro para um fugitivo como eu." "E o que Pedro e eu estamos fazendo aqui?" "Chamei-o." Gaius disse simplesmente. "Eu fui até o mundo de vocês e abri caminho para que viessem para cá." "O jardim," disse Júlia. "O senhor é o monge que foi assassinado," disse ele com raiva. "Sim, eu sou o monge. Construí o jardim como uma passagem para os escolhidos quando fosse o tempo certo. Disseram que eu deveria chamar até que eles ouvissem e respondessem. E vocês vieram." "Disseram? Quem disse?" "Um ainda maior que Marcos, minha filha. Porque existe uma história importante, uma história mais profunda, uma história que governa todas as histórias. Uma história da qual vocês fazem parte." Júlia começou a pensar que alguém tinha cometido um grande erro. "Eu não sou Gaius. Eu não sou a escolhida. Pedro e eu." "Quem é você, minha querida, para dizer se foi ou não escolhida para fazer grandes coisas?" Júlia se arrepiou. Conte-me a respeito deste lugar. Conte-me como você pode estar aqui se foi..." Ela engoliu. "Se foi você assassinado em Oxford." "Já lhe falei antes. Tenho um pouco de magia," disse o monge. "Por ter morrido em outro mundo, meu espírito pode permanecer. E eu sou necessário aqui para contar a história. O povo não deve esquecer. Entramos aqui para recordar." Ele levantou a cabeça e olhou à sua volta. "Este é o jardim do grande rei. É o lugar onde os fiéis se reúnem todos os anos há 5 séculos para contarem as histórias do êxodo de Quêmia. E agora também contamos a história da escravidão de Eidin." "Eidin? Esta bela ilha aqui é Eidin?" Júlia acenou com a cabeça enquanto o monge continuava. "Este jardim é onde os fiéis se reúnem para lembrar do qual
passado e olhar para o futuro. Um futuro. Fez uma pausa. Um futuro no qual dois estranhos de outro mundo, os escolhidos, viriam para esta terra e a libertariam. O que você quer que façamos, Gaius? Isto vocês é que vão descobrir. Tudo o que posso fazer é contar o que aconteceu. Eu não posso mais mudar as coisas. Isso é vocês que vão fazer. E vocês não estarão sozinhos. Será dado a vocês poder para lutar. Ele levantou a cabeça escutando. Seu irmão vem vindo. Eu preciso deixá-la. Ele levantou-se e ajudou Júlia a se levantar. Eu preciso alertá-la a não contar isso a ninguém, nem mesmo para seu irmão. Júlia abriu a boca para protestar, e Gaius colocou um dedo sobre seus lábios. Ninguém pode saber o que você ouviu, entendeu? Só você sabe as verdades, e são verdades perigosas de fato. Você não poderá confiar em ninguém. Mas Pedro... Você poderá manter Pedro mais seguro com seu silêncio, disse Gaius. Aí vem ele. Júlia olhou à sua volta, e então percebeu que Gaius havia ido embora. Parecia que ele havia derretido em meio às sombras. Ela ficou só apenas por um momento até que um vulto de olhos bem arregalados apareceu em meio às árvores. Pedro, você encontrou água? Um castelo! Júlia, e achei um castelo. Venha,